Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria. Bom dia, gente. Paz e bem. E hoje, como prometido, no programa do domingo, vamos meditar em torno do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, no texto das Bem-aventuranças. Para quem não viu, é que no domingo passado, o texto do quarto domingo depois da Epifania, ou quarto domingo do tempo comum, foi o texto das Bem-aventuranças. Mas por conta do calendário também ter colocado o dia 2 de fevereiro, o dia da apresentação de Jesus ao templo, então os textos eram outros. E meditamos em torno do texto próprio dessa festividade da apresentação de Jesus no templo. Mas eu disse que era tão importante a gente ler essa meditação, o texto das Bem-aventuranças para os dias de hoje, que eu resolvi trabalhar esse texto hoje, na terça-feira com vocês. Então a gente vai conversar sobre esse texto que, segundo algumas pessoas, Mahatma Gandhi, Mahatma, a grande alma, o grande espírito, disse que era o coração do Evangelho. Se toda a Bíblia, o Evangelho junto, se perdesse, se preservasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Bem, vamos ver por que Gandhi atribuía tanta importância a esse texto do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e aí dentro dele, o grande Sermão do Monte, o texto das Bem-aventuranças, que é o coração do coração, ele ser tão importante assim. Tá bem? Mas antes fica aqueles recadinhos, os recadinhos de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade, desse círculo de espiritualidade, de experiência, de reflexão sobre essa espiritualidade plural e de paz. Venha ficar juntinho com a gente. Curta, porque isso faz com que o programa tenha relevância e aí pode o YouTube lançar para mais pessoas conhecer. Então curta esse programa. Compartilhe nas redes sociais. Isso também dá espaço para que ele se torne relevante. Se você tiver condições econômicas, nesse tempo de tanta crise, mas se você tiver ainda alguma condição, faça sua assinatura solidária. Aqui na descrição do vídeo tem como você fazer. Tem um link para você se tornar esse assinante. Se você está vendo pela Pós TV 247, é a mesma coisa, como sempre falo. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo, o programa nas redes sociais, faça a sua assinatura solidária, torne-se membro ou membro. Isso ajuda a aumentar a amplitude desse círculo de democratização da informação. Mas vamos lá, esse texto que precisa ser trabalhado e que a gente precisa ter um tempo para poder refletir, para que a gente não se estenda demais. Eu vou ler esse texto e aí a gente vai pontuando alguns versículos, trazendo uma outra abordagem que talvez não seja aquela consagrada dentro das nossas igrejas, dentro da catequese, dentro da escola dominical. Então vamos lá. Mateus 5, começando no versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos lá. O texto tem uma série de contradições, né? Para essa lógica desse mundo, ou melhor, da lógica desse sistema que oprime o mundo. A gente vai lá. Vendo as multidões, isso já é um detalhe interessante. Que multidões são essas? São as massas. São aqueles grupos que não têm um nome dentro do sistema. São os pobres, são os rejeitados, são os doentes, são os perseguidos por causa da justiça, né? São aqueles que, por uma série de valores morais das tradicionais famílias, né, judaico, de Israel e dali da Palestina, viviam à margem da margem, né, por conta de sua condição de miserabilidade. São os pobres mesmo, pobres no sentido econômico. Mas aí ele vai falar de pobres em espírito. Vamos lá ver como é que é isso. Mas esses pobres aqui são essas multidões. São esses excluídos, são esses que não têm espaço nessa sociedade, dentro desse sistema, né, que privilegia o dinheiro, o lucro, o status social. Esses são essas pessoas que compõem a multidão. Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Os discípulos aqui são mais do que 12. Fique bem claro. Inclusive algumas mulheres também, que eram discípulas de Jesus. E ele começou a ensiná-los. Ensinar a quem? As multidões? Aos discípulos? A todos. Jesus ensinava a todos, dizendo, o que ele disse? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse texto, ao longo do tempo, foi usado para referendar, né, para mostrar essa condição da pobreza como uma ordem natural e uma ordem legitimada por Deus. São os pobres em espírito. Olha, se você é pobre, então você vai receber o reino dos céus. Então, né, fique na sua, né, não levante a voz contra a injustiça social e econômica que você é vítima, né? E por conta disso, você depois da morte vai receber o reino dos céus. Lá, depois que morrer. Gente, essa bem-aventurança aqui é uma bem-aventurança daqueles que no espírito, no interior, se colocam nessa condição de pobres. Porque a gente sabe que muitos pobres se imaginam interiormente ricos. Se acham da classe dominante, da elite econômica brasileira. Pobres. Esses aí não são os pobres em espírito. Eles não reconhecem a sua condição de pobres. Eles se acham donos do capital, né? Se acham. E aí, esses que não reconhecem essa sua condição dentro do sistema que o torna pobre, e aí, em vez de buscar essa interioridade,
eles se fecham a esse evangelho e reproduzem um discurso do ódio, da violência. Pobres, né? Que oprimem outros pobres. Para esses não tem o reino dos céus. E qual é o reino dos céus? O reino dos céus é um reino de justiça, de paz, é um reino de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de reconciliação. É esse o reino de Deus, é o reino que em Mateus chama-se reino dos céus. É o reino do projeto de Deus. E aqui, esses pobres, a gente precisa compreender também, esses pobres, na verdade, é aquele que carrega também essa condição de pessoa que, mesmo possuindo coisas, não se deixa possuir pelas coisas. E aí é o sentido da pobreza profunda. Tá? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Choram por quê? Porque estão com fome. Choram porque são oprimidos. Choram porque, na verdade, não têm a quem recorrer aqui na terra. Porque a justiça está corrompida. Porque os magistrados, em vez de tomar a justiça dos dos pobres, das pessoas fragilizadas, das pessoas em estado de vulnerabilidade, toma partido dos ricos. Então eles choram por conta disso, porque são injustiçadas, porque estão com fome. E essas pessoas serão consoladas. Consoladas com o quê? Com uma certa, né, essa ideia do consolo com algo que é um trocadinho, alguma coisinha que... Não. Elas vão ser fortalecidas. Na busca, por quê? Por justiça, por paz, né? Porque essas pessoas carregam a bem-aventurança. Porque a bem-aventurança não é algo que a gente deva buscar como uma meta. Eu vou ser bem-aventurado se eu for bonzinho. Eu vou ser bem-aventurado se eu for santinho. Não, é uma condição que essas populações pobres carregam. Porque como elas choram, elas sofrem perseguição, elas sofrem a sua condição, elas se abrem à possibilidade de buscar um mundo melhor. Porque para os ricos o mundo está maravilhoso, está dando lucro, está tendo superávit, não tem o que você ir de encontro. Então, são essas pessoas que choram que se abrem à possibilidade de serem consoladas, de serem amparadas, de serem animadas na sua busca por justiça, paz. Bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De comida? Não, de justiça. Pois serão satisfeitos. Satisfeitos com o quê? Com a justiça. Porque essas pessoas que buscam justiça, elas estão sendo injustiçadas. Volto a dizer, por essa ordem de coisas. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Miserere, empobrecido, contrito, cordes, o coração apertado. Aqueles que têm o coração apertado por conta do sofrimento do outro, esses serão, né, também terão a misericórdia de Deus. Por quê? Porque aqueles que são arrogantes, que não usam de misericórdia, pelo contrário, usam da opressão, do domínio, do poder, da arbitrariedade, esses não podem, né, arvorar a receberem misericórdia. Receberão aquilo que semearam. O quê? A violência, a soberba, a arrogância. Então, as pessoas que buscam essa misericórdia, elas obterão misericórdia. Porque misericórdia é uma condição que se vive. É uma condição que eu compartilho. Eu sofro com aqueles que sofrem. Eu não sofro com aqueles que estão, né, satisfeitos nos seus palácios, porque esses estão bem, né? Estão cuidando da sua riqueza para que
essa riqueza deles seja cada vez mais deles. Bem-aventurados puros de coração. E aí é aquela questão eterna, né? As pessoas que são a ideia tradicional de puro de coração é aqueles que não se deixam contaminar pelas coisas do mundo, se distanciam das coisas do mundo, não se envolvem em questões, né, seculares, ou seja, as coisas desse século, as coisas da vida, e se transformam numa espécie de pureza espiritual, abstrata. Não. Esses puros de coração são aqueles que guardam dentro de si essa centelha, não é, de coração aberto ao outro, aberto, sem preconceito, sem distinção, sem acepção de pessoas. São essas pessoas que são puras de coração, porque as crianças são assim. Não é? Elas não são nazistas, não nascem racistas, não nascem tolerantes. As pessoas se constroem ao longo do tempo. Mas as pessoas que mantêm esse coração aberto para o encontro com o outro, com respeito, com a empatia com o outro, com o reconhecimento da alteridade desse outro que é diferente de mim, que tem a empatia, esses são os puros de coração. E aí eles terão o quê? Como consequência, a visão de Deus. Então, em vez de você buscar essa pureza de coração distante, por exemplo, das coisas da carne e da sexualidade, comece a perceber ou se analisar sobre suas taras, né, e suas perversões, que oprimem mulheres, que oprimem crianças, que oprimem todo tipo de coisa, e comece a perceber que essa pureza de coração é um coração amadurecido para a relação com o outro, com relação com as outras coisas desse mundo, que não se deixa dominar por essas coisas do mundo. Essas sim, do capital, do poder, da arrogância, da prepotência, da violência, do ódio. Essas pessoas não carregam isso no coração. Né? Então elas terão o quê? A visão de Deus, que é a plenificação da profundidade, daquilo que é mais íntimo do que íntimo em nós. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os filhos e filhas de Deus, quem são? Aqueles que promovem a paz, os pacificadores. Ou seja, aqueles que não se envolvem, não é, dentro de um discurso belicoso, de guerra, de ódio, de arma, de armamentos. Não se arma com o outro. Essas pessoas que promovem a paz, essas pessoas que estão cansadas de violência, da violência institucionalizada que mata seus filhos e filhas. Esses serão chamados filhos e filhas de Deus. Você é um filho e filha de Deus se você promove essa paz. Né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, o reino. Qual é a causa da justiça? Aqueles que se levantam e levantam a voz contra a injustiça, contra a violência contra a mulher, contra a violência contra pessoas LGBTs, violência contra crianças, violência contra idosos, violência generalizada na sociedade, contra índios, contra as populações originárias, contra os terreiros, os grupos do culto afro-brasileiro. Se você luta pela justiça contra aqueles que promovem a intolerância e a violência contra esses grupos, você é um bem-aventurado. Você é também aquele que vai possuir o reino de Deus. O reino de Deus que se constrói aqui, dentro de uma perspectiva de futuro, mas que já se faz presente entre nós. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem ou levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quem são aqueles que nos caluniam? Quem é Gandhi? Gandhi é um vagabundo, não é? Que não tinha o que fazer e
se levantou uma pessoa revoltada, uma pessoa louca, né? Contra o Império Britânico. Quem é esse cara? É um louco. Quem é o Mandela? Mandela é um terrorista, é um bandido. Por isso ele foi preso. Quem é Luther King? Um comunista, um agitador, um padre, um reverendo, um pastor que prega a paz, que prega o desarmamento, que prega, né, a justiça social, a diminuição da desigualdade. Essas pessoas são os que nos caluniam. Caluniam, porque esses caluniaram os que nos antecederam. Por isso, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Antes de nós, Mandela, Luther King, Gandhi e tantos outros. Lula, não é? Foram perseguidos. Foram caluniados. Quem é Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro é um fanático. É um louco. É uma pessoa que perdeu a razão. E aí está chamando o pessoal para prometer uma terra que não tem males, que não tem nenhum tipo de justiça. Então, antes de nós, muitos também já sofreram. Mas esses, antes de nós, também foram bem-aventurados. Bem-aventurados porque tiveram a aventura, da aventura de serem promovedores de paz, de justiça, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de amor. Foram aqueles que ao longo da história foram porta-vozes da boa nova do reino. O reino de Deus, que não é um reino fora da terra, mas é um reino fora desse sistema que a gente vive. Porque não obedece a essa lógica. Porque chora com os que choram. Porque fica do lado dos que passam fome. Porque, na verdade, não aceita essa ordem de coisas como natural. Porque não é natural. Isso foi construído pela desigualdade, pelo sistema, para se tornar desigualdade. E cada vez ricos ficarem mais ricos e pobres cada vez mais pobres. E com isso aumentar a violência, aumentar a opressão, a exploração, ao longo da história. Mas isso, reverendo, isso é comunismo. Se você acha que isso é comunismo, e sendo comunismo é algo que deva, não é, ser combatido, eu te digo que isso é o Evangelho. É o Evangelho. E aí, está aqui. Eu não posso dizer, não posso mentir a palavra. Não posso. Porque são essas pessoas que buscam esse projeto diferente, que são sal e luz do mundo. Versículo seguinte. São esses que trazem a boa nova. Então, é dentro desse sentido que a gente fez uma visão panorâmica rápida, né, desse texto, que é tão interessante. Cada versículo abre uma possibilidade de campos de interpretação. Mas para que a gente não ficasse com um vídeo muito longo, a gente teve que encurtar um pouquinho. Tá? Uma overdose de evangelho. Um espaço realmente para que a gente possa se abrir a possibilidade de outras interpretações e, em vez de ficar legitimando, né, o discurso do opressor, a gente possa fazer desse evangelho aquilo que ele é. Uma mensagem para essas multidões.
e ser aquilo que ele é, que o Evangelho inteiro é, e do qual o coração do Evangelho é um sentido de resistência. Vamos fazer a nossa meditação? Aí no seu lugar, silencie o seu coração, feche seus olhos, se concentre na respiração. Lembre-se do mantra. Paz e bem, gente. Uma terça-feira verdadeiramente abençoada. Que Deus nos abençoe, nos tornando porta-vozes da resistência a este mundo de violência, de ódio, de intolerância, de morte. Que sejamos porta-vozes da boa nova do Reino de Deus, da vida, da justiça, da paz. De sermos promotores da justiça e paz. Paz e bem, gente. Paz e bem. Deus, Jesus Cristo, que é amor, nos abençoe.